O Fundo Monetário Internacional elogiou a determinação do governo angolano na retirada de subsídios aos combustíveis. Boas. Vale dizer que o FMI está em Angola, ok? E ao elogiar o governo angolano a retirar, por ter retirado, o FMI aconselhou o governo angolano para ir retirando gradualmente os subsídios aos combustíveis, de forma a poder reduzir os custos, o peso nos cofres do Estado angolano, os custos do Estado angolano com despesas públicas. Portanto, Angola aceitou, retirou e agora voltou aqui ao FMI, passados 12 meses, a poder elogiar o governo angolano por ter aceito aquela medida. Vale dizer que uma medida que doeu muito aos angolanos, porque os angolanos começaram a pagar o preço da gasolina muito mais caro, apesar do governo angolano ter elaborado aqueles vouchers para os taxistas, de forma a poder manter o preço dos transportes. Mas, mesmo assim, os custos da cesta básica triplicaram em função da retirada desse preço. Vale dizer que o Fundo Monetário Internacional é um fundo de investimento, ok? Eles não podem perder dinheiro por nada, porque o dinheiro que ali está é de alguém. Países que têm países aforradores que têm dinheiro assim a arrastar, colocam seu dinheiro no Fundo Monetário Internacional para serem geridos por ali. Claramente esse fundo precisa de colocar esse dinheiro a gerir, a trabalhar, a funcionar, e o Fundo Monetário Internacional vai emprestando dinheiro e tenta emprestar com mais segurança possível, com mais cautela possível, de forma a poder recuperar, receber as taxas de juros, os lucros dos investimentos. Para que o FMI tenha essa segurança, tenha essa certeza de que está a emprestar dinheiro a alguém que pode devolver o dinheiro no tempo estabelecido, tanto estabelece algumas regras, como medidas de austeridade, apertar o cinto, aumentar ou reduzir impostos, reduzir os custos do Estado, demitir funcionários. A FMI tem um pacote de medidas muito rígidas para as economias que solicitam seu apoio. Mas os países aceitam o conselho do FMI porque o FMI é um bom advisor, ou seja, tu, por exemplo, se precisas de alguém, né? De um conselheiro, de um testemunha que diga assim que você é um bom devedor, portanto, ele te passa um reporte, né, para dizer que qualquer economia te pode emprestar dinheiro porque você é um bom devedor. Portanto, ter o FMI como um padrinho na busca de financiamentos é muito bom. Alguns países, como Angola, por exemplo, aceitam os empréstimos, aceitam as regras duras do FMI, primeiro, porque precisam de dinheiro, segundo, porque precisam de relatórios de que são bons devedores, para que, quando o país precisa de procurar por empréstimo em outras economias, como a China, América, Europa, and so on, aquele país, ao receber do FMI o relatório de que aquele país é um bom devedor, logo empresta dinheiro. Mas o caso da Angola, infelizmente, é que a Angola precisa de dinheiro e claramente vai cada vez mais recorrendo ao FMI e vai ter de ir aceitando as medidas do FMI, apesar da dor que essas medidas trazem para o povo angolano. Bom, esperamos que esse dinheiro possa, no curto e longo prazo, dinheiro que o governo não recebeu, possa no curto e longo prazo poder reduzir a dor das populações angolanas que estão a sofrer em função do aumento do preço do combustível, concomitantemente o que gerou o aumento também dos preços de cesta básica. O arroz, o óleo, o tomate, o frango, tudo está tudo caro porque subiu também o preço da gasolina para os combustíveis. A nível dos transportes, o governo deu aquele voucher que eu não sei se até hoje está a funcionar, de facto essa medida está a ser eficiente, e também o governo angolano e também o FMI disse que é importante que o governo angolano retire sim e que utilize a ferramenta, como é que diz qual é aquele programa? Um programa de apoio aos pobres, famílias carenciadas, que chama Quenda. Utilize o Quenda é bem-vindo para poder ajudar aquelas famílias carenciadas que não poderão comprar combustível por causa do preço, né? Ponto. Há aqui o Quenda, que o governo angolano está a utilizar como forma de poder amassagear os mais carenciados. Angolanos reclamam de que o Quenda não está a funcionar porque ninguém quase conhece quem está beneficiado do Quenda. O Quenda está ali, é como se fosse uma assistência social do Estado para pessoas famílias carenciadas, que veio e existe para poder comatar a dor que está a ser causada por essa medida do FMI, mas que o governo angolano não aceitou em função do que acabei aqui de explicar. Em contrapartida, também, o FMI elogiou o governo angolano. Onde está aquela matéria? Está aqui. O FMI elogiou o governo angolano elogiou não, agora a matéria é outra. O FMI recomenda a manutenção do câmbio flexível em Angola, ou seja, o governo angolano está agora também a enfrentar, a economia angolana, digamos, está agora a enfrentar a questão ligada à desvalorização do Kwanza em função
da ausência, da falta de divisa na economia angolana. Quanto mais dólar tiver faltando na economia angolana, mais dólar fica difícil de encontrar, claramente mais o preço sobe, ok? O euro, o dólar, funcionam em função da lei da procura e oferta. Quando há mais dólar na economia angolana, também o dólar baixa e o kwanza valoriza. Quando há menos dólar, o kwanza baixa e o dólar valoriza-se. Nesse momento, o kwanza está cada vez mais a desvalorizar, está em volta dos 400 no mercado informal e a taxa de câmbio no mercado formal é rígida, razão pela qual aqui o FMI diz assim, recomenda a taxa de câmbios flexíveis. O que é que isso significa? Significa que Angola tem uma taxa de câmbio que é rígida, ou seja, faltando dólar como não, a taxa de câmbio é sempre a mesma. Vou dar aqui um exemplo, $1 está para 300, ou seja, $1 está para 300 kwanzas, por exemplo, né? $1 está para 300 kwanzas. Havendo muito dólar ou não dólar na economia angolana, $1 vai continuar a ser 300 kwanzas. Taxa fixa. O problema de Angola é que quem domina a economia angolana é o mercado informal. O governo pode manter a taxa fixa, mas o mercado informal, os Kinglas, vão aplicando taxas flutuantes em função da procura. Razão pela qual aqui o FMI está a pedir para que Angola acompanhe o mercado informal, porque lá o câmbio é real. Mas por que Angola aplicou taxas fixas e não a taxa flexível? Por que Angola tem uma taxa fixa, enquanto no mercado informal as taxas vão flutuando em função da procura e oferta? Porque é muito bom manter a taxa fixa para poder, primeiro a nível de reportes, a nível estrangeiro, né? Quando um estrangeiro quer visitar o teu país, o que ele faz? Consulta a taxa de câmbio, vai aonde? No Banco Nacional de Angola, ok? A consultar vai ver a taxa que está lá, é boa, é bonita, por exemplo está 30, quando o mercado informal está 40, ok? Portanto, é uma taxa que é bom para o investimento, para chamar o investimento, para chamar o turismo, ok? Para também evitar, como é que chama aquilo? Especulações na moeda nacional, ok? E também dá menos trabalho ao Estado angolano em manter aquela taxa, não precisa estar sempre a controlar como é que está a economia, fica tranquilo. Só que aquela é uma taxa administrativa, não funciona na realidade, porque na realidade o que funciona é a taxa de câmbio da rua. E é isso que o FMI está a pedir. Por quê? Porque o FMI é um fundo de investimento, ele quer que você lhe dê informação real, informação certa. Okay? Só que se Angola der informação, se aplicar taxas flexíveis, vai ter que ir alterando todos os dias em função do mercado informal, em função da procura e oferta. E sabes muito bem que os angolanos estão sempre a procurar por dólar, por euro, por causa da importação e por causa de viagens. Empresários importam, empresários viajam. Entendeu? Mas aqui o FMI quer verdade. Você tem que me dar uma taxa que eu sei que é essa mesmo. Não é quando eu vou no meu site, encontro uma taxa. Às vezes quando vou para o teu país, quero comprar um café, quero pagar um quarto, quero pagar aquilo aí, a taxa já é outra. Então isso engana o turista, engana o investidor. Entendes a ideia? Mas nós, enquanto economistas, achamos muito bem que é importante ter colocar mesmo taxas flexíveis, de forma a poder mostrar a economia real. Ok? É importante isso, porque senão depois você engana o turista, engana o investidor. Aquele investidor nunca mais volta no teu país, não é bom, ok? O FMI, na primeira matéria que eu mostrei, não concordo, ok? Na segunda matéria eu concordo, e digo isso enquanto economista. Vamos avançar, ou antes de ver aqui se tem um comentário, tem aqui uma dúvida de alguém. Não consigo ver aqui comentários.